Eu não confio, por exemplo, que o julgamento do Bolsonaro foi justo. Porque eu não confio mais no juiz, entendeu? E nesse caso específico, a gente não tá falando de opinião política. Não tô falando, por exemplo, que o Bolsonaro, que o Alexandre de Moraes julgou que o Bolsonaro deveria ser preso, e isso é uma opinião política, não sei o quê, porque ele odeia o Bolsonaro. Se eu for petista, eu vou amar, se eu for bolsonarista, eu vou odiar. Não, a gente tá falando de dinheiro, não é opinião política. Esses caras estão envolvidos com grana, e grana é meio que pega em todo mundo. Inclusive, nesse caso do Banco Master, tem um monte de coisa engraçada que é... Tem capital político, você ganha aí, porque tem político envolvido nesse esquema. E não tem ninguém falando nada disso. Então, todo isso é esquisito, tá? Falei pra caramba aqui tá, sobre isso tudo que eu falei, o que tu pensa? Vamos... Primeiro, deixa eu dar um... Cadê aqui, né? Oi, boa noite. Quero agradecer pelo convite. Acho muito legal a bolha que vocês furam. Tava falando isso pro Tramontina lá embaixo agora. Mas se tu é a Dani, ele é o Tramonta. Eu não me dou tanta... Eu tenho um pouco, né, assim. Mas acho muito legal a forma como vocês comunicam e acho que é uma oportunidade de fato mesmo pra gente fazer um debate maneiro e colocar as coisas, porque são questões muito diferentes que você aborda todas de uma vez. Uhum. Mas elas estão na cabeça de todo mundo, de fato. Então, a sua leitura do que está na cabeça das pessoas, ela é muito apurada. Vamos lá, Daniel Vorcaro. O Daniel Vorcaro é filho de um empresário já citado em rolos, tá? Inclusive, o pai aparece ora como sócio, ora como alguém que está vendendo alguma coisa para ele. E foi alvo agora também de um congelamento de bens, porque tinha pegado 2,2 bilhões, encontraram 2,2 bilhões numa conta do pai. A Justiça, o Supremo, o ministro André Mendonça, relator do caso, entendeu que ele podia estar querendo esconder dinheiro, né? Foi lá e pum, travou. Uhum. Então, o pai dele já vem de um histórico complicado. O Vorcaro, ele, digamos, nasce uma estrela a partir de 2019, quando ele entra e pega um banco chamado, que era Banco Máxima, vai para a linha de frente desse banco e obtém uma autorização do Banco Central para reabilitar, digamos assim. O Banco Máxima ele já tinha sido condenado pela fiscalização do Banco Central, governo Temer ainda, 2018, tá? Por fraude contábil, balanço inflado. O que é balanço inflado para você que está acompanhando a gente aí? É basicamente você fingir que você não está no cheque especial quando você está. Só quem consegue fazer isso é banco, vai você, né? 2019 para 25 são só 6 anos. E é importante que a gente tenha isso em mente, porque não se chega aqui, onde a gente está hoje, sem esse trajeto. Vou encurtar um pouco a história. O Banco Máxima tinha os donos inabilitados, o Vorcaro vai para a linha de frente, começa a conversar com um tal Paulo Sérgio Neves, que vinha a ser o diretor de fiscalização do Banco Central em 2019, e consegue reabilitar-se como operador, reabilitar o Máxima, que depois simplesmente muda de nome e vira Banco Master. De 2019 até 2026, nós temos aí quase 7 anos. De lá para cá, o Vorcaro adota uma política muito agressiva de captação de clientes. Então, basicamente, ele falava, Igor, me dá aí seus R$100 que eu vou te pagar, enquanto o Tramontina, o Banco do Tramontina, está dizendo que vai te pagar R$5 a mais por mês de juros, eu vou te pagar 15. Era coisa de 150% mais que o mercado, um negócio muito mais alto. Então, ele infla, ele ganha uma carteira e ele também ganha uma série de inimigos. Inclusive no próprio mercado financeiro. Isso ao longo da trajetória do Master. Ao longo da trajetória curta do Master. Sim. Né? Curta. A quantidade de inimigos que esse rapaz fez, como ele chamou a atenção do mercado, também é uma parte importante dessa história. Tá. E aí, o que ele faz? Ele olha... circulando, né? Fazendo essa captação de clientes e trazendo gente para dentro da carteira dele, buscando aliados, ele olha e fala, pô, o Tramontina tem um cara na equipe dele que é um cara legal. Saiu do governo agora, em 2023, né?
perdeu ali a eleição, voltou a ser empresário, está captando títulos, vendendo títulos para o meu concorrente, para o BTG. E ele pega esse personagem e puxa esse personagem para perto dele. É o ex-deputado, ex-ministro das comunicações do governo Bolsonaro, Fábio Faria, que vira uma espécie de cartão de visitas muito luxuoso para ele em Brasília. É óbvio que durante esse período de 19 até 22, final de 22, essa relação foi sendo construída com integrantes de partidos do Centrão, com integrantes do governo anterior, do governo Bolsonaro. Depois essas pessoas voltam para o mercado, ele não deixa que elas se afastem dele, né? Puxa para dentro. E aí, Igor, como esse cara chegou até as pessoas que ele chegou assim? E para quem está nos ouvindo, é importante pensar um pouco. Brasília tem uma mítica, né? Eu sou brasiliense. Comecei a cobrir política lá com 17 anos. Brasília tem uma mítica, como se aquelas pessoas elas fossem muito inalcançáveis, inatingíveis, né? Em determinados círculos, estão todos no mesmo lugar, na mesma salinha, na mesma noite. Se você tem um que conhece 3 de 11, você já andou várias casinhas. São 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E, de novo, né, ele trabalha nesse círculo de relações muito fortemente de 19 até 23. Quando chega em 24, a casa começa a cair. E aí, pode me interromper se vocês quiserem. Vamos lembrar que o Fábio Faria também é marido da Patrícia Bravanel. Também então entra no ramo de comunicação. Dona da família, dona do SBT, a filha do Silvio Santos, apresentadora de TV. Então tem um componente adicional aí, que é a relação com comunicação e não só mídia. Grandes empresários, né? Porque o que acontece? Bancos e entidades privadas começam a patrocinar grandes fóruns de discussão sobre o funcionamento da justiça, a democracia, a administração pública, a economia, etc. e tal. Como se fazem esses fóruns? Da mesma forma que você fosse fazer um puto evento, o que você ia fazer? Buscar o quê? Patrocínio. Tu não vai tirar do teu bolso, certo? Às vezes a gente quiser muito. Se precisar, sim. E for muito importante. Então eu ia buscar patrocínio. O que ele fazia? Patrocinava. Patrocinou, faz o quê? O que você faz pro seu patrocinador? Não, quando o cara patrocina, ele começa a ter acesso. E aí, se você vai fazer um jantar e ele patrocinou, em que mesa você vai botá-lo? Na mesa do fundão ou na mesa da frente? Pois é. Ele é o patrocinador, para usar aqui o termo master do evento. Então, é dessa forma que ele vai chegando. É importante entender que isso não se constrói da noite para o dia e que, para que a gente chegasse onde a gente está hoje, ele evoluiu a passos largos em algumas frentes por corrupção mesmo. E aí é o caso desse a suspeita da Polícia Federal. Eu preciso ter... É importante. Eu preciso ter aqui as minhas salvaguardas. A suspeita da Polícia Federal, chancelada na decisão do ministro André Mendonça, é de que ele passou a pagar mesmo... até guia turístico na Disney, para esse ex-diretor de fiscalização do Banco Central e um outro colega de trabalho, que eram os responsáveis por dizer apenas pare. De 2019, máxima vira master, até 2025, que é quando o Galípolo assume a presidência do Banco Central, você passa de uma relação de convencimento muito chaveco. Eu tenho papel aqui, depois, se der tempo, a gente vai lendo, eu posso mostrar para quem está em casa. Para uma relação que vira uma relação de grana mesmo. E em vários momentos, o mercado Tramontina, que é o nosso exemplo aqui, foi lá e bateu na porta e falou: isso está errado. Eu ia te perguntar isso. Primeiro, o Banco Central não percebeu que os 2 funcionários estavam ali cooptados e trabalhando? Eles foram afastados em 2025, quando então, troca o comando do Banco Central. Então, mas antes não. Não. Antes não. Há um problema grande nessa história toda, que é
E aí, gente, não é... Porque aí eu vou falando o que aconteceu e fica parecendo que tá passando pano para um e não para o outro. Não é. Isso aqui tudo tá no papel. Você pode checar dados fáticos. O Master é advertido várias vezes nesse período, até 25. Os bancões denunciavam o que sabiam para o Banco Central? Não só... Também na CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Né? Parece que dormiram também, né? Fizeram acordos. O fato é, quando ele toma advertências, é tipo assim, se ajusta, meu filho. Se ajusta, meu filho. Mas ele continuou operando. O último acordo deu para o Vorcaro, salvo engano, 120 dias para se adequar. E qual é o período desses 120 dias? É a esteira final do mandato do Campos Neto e os 2 primeiros meses do Gabriel Galípolo. Então, quando já havia os rumores, já havia tudo no Banco Central, já tinha tudo isso lá. Então, quando o Galípolo chega, ele ainda fica tipo 2 meses e pouco, sem poder fazer nada, porque estava em vigor um acordo do Banco Central com o Master, né? Da autoridade monetária com o Master. Quando esse prazo acaba, abre-se o procedimento interno, os 2 funcionários são afastados, agora eles estavam administrativamente afastados, agora eles estão judiciariamente afastados. Manda-se uma queixa, uma representação por suspeita de crime financeiro, tecnicamente, para o Ministério Público e para a Polícia Federal. E aí o caso vira o que a gente está vendo hoje. Agora, eu acho incrível que quando a gente vê, nos últimos anos nós tivemos alguns filmes até contando a história de gente que subiu, ou subiu só com conversa mole, né? Ou subiu com grana e fazendo favores, né? E a história se repete, sempre a história se repete. Se a gente for passar para o extremo, para o nosso amigo lá nos Estados Unidos, o nosso amigo contém ironia, né? Onde todas as autoridades americanas estão envolvidas aí. No escândalo do Epstein, você está falando? No Epstein. Assim, favores, né? Leva para cá, dá presente, leva para lá, dá presente, e aí vai fazendo uma teia, né? Junto com isso tem a corrupção, tem a grana mesmo. Mas para outros tem simplesmente... Você vai se sentir rico, você vai se sentir milionário porque eu vou te botar na mesa principal, né? Ao lado do ministro, ao lado de um presidente da Câmara, presidente do Senado. É incrível como a história se repete nesse tipo de coisa, né? Você sabe que tem uma frase que ela é atribuída ao José Sarney. O público do Igor, eu não sei, vocês sabem, minha gente, quem é José Sarney? Bom, melhor dizer. O Sarney foi presidente, foi o responsável pela transição, né? Saída da ditadura, o primeiro presidente foi aí nomeado, era vice do Tancredo Neves. A história do Brasil é realmente maravilhosa, né? Aí o Tancredo Neves, na véspera do babado de assumir, morre e assume José Sarney. Mas, enfim, virou um grande ás da política e assim o foi até deixar o Senado Federal ainda... Acho que governo Dilma I, se a memória não me falha. Mas, enfim, o Sarney... está com 95 anos. 95 anos. O Sarney tem uma frase que é atribuída a ele, né? Que é basicamente, diz assim, né? Você tem 2 tipos de pessoas. As que gostam de dinheiro e as que gostam de poder. A grande dificuldade é você diferenciar uma da outra. Que é um pouco isso que o Tramontina estava falando, né? A fórmula ela é muito batida, Igor, em Brasília. A forma como ele fez isso e a velocidade com que ele fez isso impressiona. Havia ali, criou-se, para fechar um pouco desse... apresentando o caso, né? Criou-se uma mítica. Em quase uma história de Davi contra Golias. Porque... Sabe? Eu lembro. Quando a argumentação toda dele, do Daniel Vorcaro, sobre as queixas de competição desleal, de balanço fragilizado, de investimento com risco muito alto para quem estava colocando dinheiro no banco, os grandes bancos estão irritados com o fato de que eu descobri uma modelagem
Não é possível que eu já ganhei a corrida e você ainda não se inscreve, deixou o like e comentou. Que lerdão!